Boa noite a você, ouvinte. Seja bem-vindo ao mais novo VerdeCast, um informativo do programa Escola Verde, focado em conteúdos sobre meio ambiente, preservação e desenvolvimento sustentável. Eu sou o Matheus e estou aqui com o Augusto. Oiê! E o Pedro. E aí, galera? Para falar do documentário de 2005, Terráqueos. E dentro disso, a gente vai expandir dentro da temática de como os maus tratos aos animais permanecem presentes em nossa sociedade. Pois bem, o documentário estadunidense de 2005, escrito e dirigido por Sean Monson, com narração de Joaquin Phoenix e trilha sonora do compositor Moby, todos veganos e ativistas pelos direitos dos animais. E o conceito de especismo, de acordo com o filósofo australiano contemporâneo Peter Singer, é o ponto de vista de que uma espécie, no caso a humana, tem todo o direito sobre uma outra espécie, na ausência de diferenças moralmente relevantes. O mesmo filósofo lembra que há poucos anos alguns grupos achavam correto dominar outro baseado apenas na cor da pele. E hoje olhamos para os nossos ancestrais com certa raiva e vergonha. Do mesmo modo, ele projeta que no futuro olharemos para os dias de hoje com o mesmo sentimento, vide maus tratos que acontecem principalmente praticados por humanos contra os animais. Em resumo, Singer fala que se não é legal fazer isso com humanos, também não é legal fazer isso com animais. Ou seja, se você acredita que a diferença de tratamento entre humanos e animais deveria se basear em uma diferença moralmente relevante, então é preciso identificar essa diferença para justificar algo que você nunca submeteria um humano às mesmas condições. Por definição, o especista acredita que a vida de um membro da espécie humana, pelo simples fato do indivíduo pertencer à espécie humana, tem mais peso e importância do que a vida de qualquer outro animal. Os fatores biológicos que determinam a linha divisória da nossa espécie teriam um valor moral. Nossa vida valeria mais do que a de qualquer outra espécie de animal. E como se isso não fosse o bastante, ainda escolhemos as que merecem viver, como animais domésticos, e aquelas que merecem morrer, como meras fontes de proteína. É muito comum ver quem critica o consumo de carne de cão e gato em alguns locais da Ásia, mas o abate de vacas, porcos e aves, algo que já é normalizado na maior parte do mundo, não é de forma alguma menos violento ou cruel, como a gente pode ver no documentário. O documentário ele é dividido em partes, e dentro de cada uma vamos fazer nossa discussão. Dessa forma, esse podcast também vai ser dividido em animais domésticos, comida e vestuário, entretenimento e experimentos laboratoriais. Dentro de cada uma, vamos tratar de como os maus tratos aos animais está presente. Animais domésticos. Para começar, o documentário trata da realidade dos animais domésticos em situação de abandono, vítimas de eutanásia e outros tipos de execuções que visam conter a realidade das superpopulações. Isso ocorre porque, muitas vezes, os donos não agem com a castração de seus animais domésticos. O próprio documentário cita que, para o dono, castrar o animal é como castrar a si mesmo, talvez reflexo do machismo na nossa sociedade. E isso contribui com o aumento da população desses animais domésticos nas ruas. Além disso, a maior parte da entrega de animais aos abrigos é feita por seus antigos donos, que por vezes não conseguiram ou simplesmente não quiseram arcar com os custos e a responsabilidade de criar um animal. É importante pontuar isso, porque nem sempre esse aspecto são pensados
quando uma família cogita criar um animal. E ao não se pensar nisso, contribui-se para que ocorra essa realidade. Dentro disso, o que leva muitas vezes essa família a querer um animal é muito mais uma questão de status do que, de fato, a vontade de adotar. Isso é perceptível pelo grande comércio de raças de animais domésticos que existe no país. Nesse tópico, a Associação Brasileira de Indústria de Produtos para Animais de Estimação mostra que o Brasil é o segundo no mundo em populações de cães e gatos e o quarto maior no mundo em população total de animais de estimação. Esses dados são baseados no último levantamento quinquenal, de 5 em 5 anos, do IBGE. Segundo o órgão, são pouco mais de 50 milhões de cães e 22 milhões de gatos vivendo no país. Para continuar essa crescente arrecadação, alguns lugares dispensam cuidados com os bichos e os forçam a constantemente se reproduzirem, sem respeitar muitas vezes o limite fisiológico de cadelas ou de gatos, que muitas vezes só saem de abrigos fadados a morrer. É interessante analisar esse dado da quantidade de animais domésticos vivendo no Brasil, porque a OMS estima hoje que nós temos cerca de 30 milhões de animais abandonados, sendo 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães, aproximadamente. Muitos deles estão em condições bem precárias, e como vivem perambulando pelas cidades, alguns centros de zoonoses até os consideram como um fator de saúde pública, que, indubitavelmente, tem sua maior responsabilidade a cargo do poder público, seja na esfera da União, Estado ou município. Infelizmente, ainda há pouco trabalho nesse sentido, e não é feito ainda o resgate amplo, muito menos são exercidas políticas públicas para evitar maus tratos e abandonos aos nossos animais indefesos. Ainda nesse contexto de especismo e animais de estimação, a gente viu que tanto o número de adoções de animais domésticos quanto o número de abandonos tem aumentado durante esse momento de pandemia. Segundo o Centro de Zoonoses do Distrito Federal, entre janeiro e setembro de 2020, o número de adoções de animais registrados pela Gerência de Vigilância Ambiental e Zoonoses foi maior do que o dobro do registrado em todo o ano anterior, quando a pandemia não havia chegado ao país. As pessoas, em geral, pensam que os animais domésticos serão boas companhias e que trarão um pouco de alegria durante o isolamento. Mas com o tempo, percebem que os próprios bichinhos também têm suas necessidades. Cuidado, carinho, atenção, saúde. E tudo isso demanda tempo e dinheiro. E aí essas pessoas acabam abandonando esses animais. E recentemente nós tivemos um caso de um maltrato que chocou um pouco a sociedade e revelou a magnitude de como isso está presente no meio em que vivemos. Que foi o caso de Manchinha, uma cadelinha que estava abandonada em um estacionamento do Carrefour e, por ordem de seus superiores, um segurança foi expulsá-la brutalmente a pauladas, onde acabou infelizmente falecendo, mesmo com a chegada de ajuda especializada para tentar socorrê-la. O ocorrido acabou viralizando nas redes, na internet, após algumas imagens dela e também cenas tristes de patas sujas de sangue no chão do estabelecimento. E muitas pessoas se pronunciaram contra os maus tratos aos animais e principalmente a postura do supermercado frente a isso. Essa é uma das muitas atrocidades que são cometidas diariamente por todo o mundo, sem que haja repercussão e comoção da sociedade. Animais domésticos que, enquanto alguns dizem ser o melhor companheiro do homem, outros maltratam e machucam, demonstrando que, dentre os terráqueos, palavra que engloba todos aqueles que vivem no espaço do planeta Terra, o ser humano é o mais cruel dentre eles.
Mas é claro que também não é só isso. Existem outros motivos que promovem o aumento dos abandonos. Tem muita gente que perdeu o emprego, tem gente que teve que mudar de moradia e às vezes está indo morar de favor e não tem como levar o animal. E também, é claro, algumas pessoas que eram donas de animais de estimação vieram a óbito pelo Covid. E nem sempre vai haver familiares para tomar conta do animal de estimação. E para piorar a situação, também surgiram diversas notícias falsas de que gatos e cachorros estariam transmitindo o vírus. Isso já no começo da pandemia, o que agravou ainda mais a situação. Vale lembrar que abandono de animais é crime, previsto por lei, e mesmo assim, o relato de algumas ONGs que acolhem animais que seriam abandonados chega a ser assustador. Não são poucas as pessoas que até ameaçam fazer coisas como jogar o animal no rio, amarrar no meio do mato para deixar morrer de fome, jogar no lixo ainda vivo. Isso caso a ONG não consiga receber o animal. É como se o animal de estimação fosse só mais um produto a ser descartado. Ainda neste ano de 2020, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, sancionou em setembro a lei que aumenta a punição para quem praticar o ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais. O projeto, que teve como autor o deputado Fred Costa, modifica o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais de 1998, que previa a pena de 3 meses a 1 ano de reclusão, além de multa. Conforme a nova legislação, a pena agora vai de 2 a 5 anos de prisão, além de multa e, claro, a proibição de guarda de novos bichos. Comida e vestuário. O documentário é bem enfático ao mostrar a realidade dos matadouros e da caça de animais com o intuito de consumo da carne. Só citando uns exemplos, podemos falar do abate sempre cruel e nada preocupado de bois e porcos em matadouros, por vezes deixando-os se afogar no próprio sangue. Além disso, na própria condição com a qual esses animais são criados antes do abate, a gente pode perceber uma perda de identidade quando confinados por muito tempo. Enlouquecem, ou mesmo deixam de se reconhecer como pertencentes à mesma espécie, como porcos praticando canibalismo, mostrado no documentário. Na pesca, essa crueldade persiste, como ocorre em oceanos orientais, no qual golfinhos são brutalmente assassinados para que japoneses possam comercializar sua carne como carne de baleia. Com todo esse cenário de maus tratos dos animais e matança desordenada para consumirmos sua carne, é de suma importância pensar em alternativas que possam ser utilizadas para atenuar um pouco esse problema. Até porque, com a população mundial crescendo, inclusive estima-se que em 2050 teremos cerca de 9 a 9 bilhões e meio de pessoas no mundo, a carne que é produzida para alimento não será suficiente para dar conta de toda a demanda presente no mundo. Winston Churchill, que foi um ex-primeiro-ministro da Inglaterra, falou ainda no século 30 que esperava um dia em que as pessoas fugissem do absurdo de matar uma galinha inteira para comer apenas o peito ou a asa. Hoje, felizmente, Churchill parece ter feito uma previsão acurada. A grande saída
incentivada e defendida por pessoas do ramo de alimentos preocupadas com a sustentabilidade, é a carne produzida em laboratório, algo realmente bastante novo, mas que teve sua primeira patente registrada nos anos 90, e apenas em 2013 foi que a Mosa Meat, uma empresa holandesa de produção de carne, fez o primeiro hambúrguer produzido de carne cultivada. Hoje já são mais de 30 empresas, principalmente localizadas nos Estados Unidos, na Holanda e em Israel, produzindo já o produto final de uma carne. E o custo ele vem barateando. Hoje, para você cultivar uma almôndega, custa cerca de $50. Você pode pensar, ainda é muito, mas em 2015, há 5 anos atrás, custava $8.000. Ou seja, mostra uma grande evolução do mercado e como a humanidade pode trabalhar nesse sentido usando a tecnologia ao seu favor. E a gente não chegou nem a falar dos custos ambientais que estão envolvidos com o consumo de carne. A produção de carne está relacionada com o desmatamento em prol do desenvolvimento da agricultura e da pecuária. Na América Central, por exemplo, cerca de 40% das matas tropicais foram cortadas ou queimadas para fazer pastagem para o gado. A produção de carne também consome muita água. De acordo com a Fundação para a Educação da Água, 1 quilo de carne bovina demanda mais de 20.000 litros de água. E não para por aí. Também existe um grande gasto energético, produção de resíduos, alterações climáticas. Então, o consumo de carne, no modelo que temos hoje, é um problema que vai muito além de questões pessoais. Vai muito além de você querer ou não, gostar ou não conseguir parar de comer carne. É um problema que afeta a sociedade como um todo. Entretenimento. Nesse ponto, é importante destacar um aspecto bastante abordado no documentário, que é o uso de animais por parte dos circos. Bem, a arte circense é relatada desde as civilizações antigas, né? Gregos, egípcios, chineses. Todas essas civilizações já praticavam algum tipo dessa arte, porém ela só começou a tomar forma da maneira como a gente conhece a partir do Império Romano e se consolidou na Inglaterra do século XVIII. O uso de animais silvestres era visto como uma forma de promover o circo, enriquecer suas atrações. Porém, como é mostrado no documentário, e nas próprias mídias em geral, a manutenção desses animais no circo é feita de maneira cruel. Isso porque a maioria das necessidades básicas desses animais, por vezes água e comida, são negligenciadas. Sem falar na rotina estressante e igualmente cruel com a qual se dá o treinamento desses bichos para atividades as quais eles não são acostumados a realizar. Muitas vezes essas condições levam o animal a um estado de estresse que, por vezes, leva ao acontecimento de acidentes nas apresentações, como é mostrado no documentário, no qual um elefante que estava se apresentando entra em colapso de estresse diante daquela situação em que ele se encontrava, acabou avançando em direção à plateia na tentativa de fugir, ocasionando vários feridos e acabou sendo abatido pelas autoridades locais. Dito isso, eu acho prudente a gente pontuar algumas iniciativas que vão de encontro a essa realidade dos circos, sejam feitas por órgãos federativos, sejam feitas por iniciativas não governamentais. Na atualidade, a gente tem 12 estados brasileiros que proíbem, por lei, o uso de animais em circos. Isso também ocorre em algumas cidades, porém a grande maioria não possui exatamente uma legislação. Específica para isso, sendo permitida então essa prática. A gente pode dizer também que a falta de uma legislação federal contribui para que ainda existam esses maus tratos em prol do entretenimento.
A gente tem países como a Áustria, Holanda, países nórdicos lá, Finlândia, Dinamarca, a própria Argentina aqui do lado, e muitos estados da Europa e dos Estados Unidos que já proibiram shows de entretenimento com a presença de animais. Por outro lado, a gente também tem iniciativas de artistas contra o uso desses animais. A campanha Circo Sem Animais, no Brasil, por exemplo, pode ser citada como uma das iniciativas. Também pode ser apontado alguns circos famosos que já não usam mais animais em suas participações, como é o caso mais famoso, o Circo de Soleil, por exemplo, e o Circo do Mundo, no Chile. Infelizmente, hoje ainda, é muito comum o uso de animais como forma de diversão. São formas cruéis e exploratórias que por muitas vezes levam os animais à morte. Um dos casos mais recentes foi a morte do urso polar Arturo, apelidado como o urso polar mais triste do mundo. Inclusive, quando você coloca esse dado no Google, aparece a foto dele e realmente tem um semblante de tristeza. Arturo morreu em um zoológico da Argentina depois de mais de 20 anos em cativeiro. Manter animais em cativeiros, em zoológicos, circos, atrações turísticas, gera um enorme sofrimento para qualquer animal, um esgotamento físico e mental, capaz de ocasionar graves problemas mentais, como crise de depressão profunda, principalmente geradas pela solidão e o confinamento. O uso de animais, em grande parte os silvestres, que são mais difíceis de encontrar na natureza, visando o lucro, leva à extinção de várias espécies, tanto terrestres como marinhos. Não só no Brasil, como em outros países, é comum vermos animais selvagens e exóticos sendo domesticados. Ato que, em determinadas situações, é até autorizado pelos órgãos responsáveis. Entretanto, é importante ressaltar que este não é um ambiente nem um habitat natural do animal e, consequentemente, pode lhe trazer sofrimento na adaptação, além de alimentar um comércio ilegal, a caça e o comércio clandestino de vários animais. Nesse sentido, deixar em cativeiro animais selvagens oferece risco até mesmo às pessoas, como ocorreu em 2010 no aquário mais famoso do mundo, o SeaWorld da Disney. Uma das orcas mais famosas do parque, a Tilikum, foi responsável pela morte de sua treinadora durante um show. E um dado que choca ainda mais é que nunca houve qualquer registro de ataques de orcas aos humanos na natureza, o que denota que isso foi fruto exclusivamente do uso desses animais em cativeiros. Ainda assim, as apresentações continuaram e o parque garantiu que nenhum treinador tivesse contato direto com a orca. Mas, recentemente, o próprio SeaWorld anunciou que a reprodução das orcas em cativeiro não será mais promovida e que essas serão as últimas utilizadas para seus espetáculos, livrando assim esses animais. Outro problema dessa questão é a forma como o uso de animais como entretenimento está enraizado na cultura. Touradas, rodeios e vaquejadas são alguns exemplos de eventos culturais nos quais os animais são violentados de inúmeras formas enquanto as pessoas estão se divertindo, comemorando ou até torcendo. A proibição desses eventos é algo até bem recente e muitas vezes tem que enfrentar protestos que consideram válidas essas expressões culturais que incluem práticas como arrancar o rabo dos bois, apertar as genitálias dos touros, arrancar os chifres com serrotes e sem anestesia e vários outros tipos de tortura. A questão cultural também se expressa na alimentação. De vez em quando, por causa desses reality shows de culinária, volta à tona a discussão do foie gras, que é considerado uma iguaria francesa, mas nada mais é do que um fígado engordurado de patos ou gansos, que são criados confinados em gaiolas extremamente apertadas, nas quais recebem alimentação forçada por um cano direto na garganta do animal.
E aí fica nesse impasse. Para uns, é uma iguaria, uma marca cultural que não deve ser apagada de forma alguma, enquanto que para outros é um absurdo, chegando inclusive a ser um produto ilegal em alguns países. Experimento com animais. Hoje depende-se de animais para conhecer o comportamento das doenças e entender como se dão as interações das substâncias estudadas com o micro-organismo e de como isso se refletirá na saúde do indivíduo. E assim, e para assim, definir um tratamento clínico ou uma imunização, seja para animais, seja para pessoas. Para isso, em uma tentativa de respeitar a integridade desses animais, a ciência em laboratórios de todo o mundo é regida por o que se chama de 3 R's. A sigla, inspirada nos conceitos de sustentabilidade ambiental, relaciona as iniciais, em inglês, de seus principais objetivos: redução, reduction, refinamento, refinement, e substituição, replacement, que, de forma resumida, significam a redução do número de animais utilizados na pesquisa, a melhora na condução dos estudos, no sentido de minimizar o sofrimento ao mínimo possível, e a busca por métodos alternativos, que, por fim, substituam os testes em vivo. Os estudos que são realizados com animais usam um quantitativo muito menor hoje, muito devido a esses métodos alternativos, mas também por termos desenvolvido a criação de animais que são modelos específicos para determinados tipos de estudos. Contudo, a gente tem que falar que uma queda no uso de animais tem sido difícil de ser apontada, né? Apesar disso, tendo em vista que cada vez mais pesquisas estão sendo realizadas simultaneamente, então fica difícil. A utilização de animais para a pesquisa de doenças humanas sempre despertou reflexões e opiniões favoráveis e contrárias. Os experimentos devem ser planejados para evitar estresse, dor ou sofrimento desnecessário aos animais. A escolha dos delineamentos experimentais deve selecionar aqueles que utilizam o menor número de animais, que envolvam um menor grau de sensibilidade neurofisiológica, ou seja, causam menos dor, sofrimento, estresse e prejuízos duradouros. Os próprios cientistas que estudam as reações dos animais reconhecem que eles possuem consciência e memória e são capazes de desenvolver sofrimento, dor, medo e ainda a luta constante e tenaz pela vida. Portanto, há um debate bioético para nortear o benefício e a injúria causada por esses experimentos. A principal motivação para a condução de pesquisas, obviamente, é encontrar soluções para o tratamento efetivo ou para a prevenção das doenças que continuam a flagelar os seres humanos. Mas é preciso ter em conta que a ética assume 2 aspectos: o positivo, derivado do empenho em prevenir ou aliviar o sofrimento dos seres humanos, e o aspecto negativo, que já demonstrou que, em várias pesquisas, os animais foram bastante expostos ao sofrimento. Desde 1959, com a publicação do livro Princípios da Técnica Experimental Humana, pelos pesquisadores William Russell e Rex Burke, que acabou iniciando o movimento de proteção aos animais, principalmente aqueles usados em pesquisa, implantando o princípio dos 3 R's, que, se traduzido do inglês, fazem menção a redução, refinamento e substituição. Entretanto, mesmo de lá para cá, não houveram grandes avanços ou alternativas que protegessem os animais. Por isso, é bastante importante discutir sempre todo esse processo. Em 2003, saiu uma notícia que causou muita revolta. O Instituto Royal, localizado em São Roque, São Paulo, foi denunciado por maus tratos aos animais que eram usados em pesquisas e testes de produtos farmacêuticos. Foi organizado um protesto em frente ao Instituto
que acabou sendo invadido pelos manifestantes e retiraram cerca de 170 beagles e alguns coelhos do local, além de destruírem parte das pesquisas em andamento. Esse tipo de notícia reacende uma discussão antiga, mas ao mesmo tempo muito atual. Afinal, qual seria o limite dos experimentos com animais? Será que eles são necessários? E quais são as perspectivas que nós temos a respeito desse assunto? Então é isso. Estamos finalizando o Vestcast dessa semana. Recomendamos fortemente que você assista ao documentário Terráqueos, que, apesar de ser de 2005, ainda traz discussões bastante atuais que nos levam a refletir sobre como estamos tratando o nosso planeta e como estamos tratando os seres que vivem nele. Por fim, agradecemos a todos por ter nos acompanhado até aqui em mais um podcast. Lembrando que você encontra o Projeto Escola Verde nas redes sociais, através do blog, o escolaverde.org, no Facebook, que é facebook.com/pevunivasf, no Instagram, é o @Projeto Escola Verde, no YouTube é só você procurar Projeto Escola Verde, e agora também no Twitter, que é o @pevnovo. Então segue a gente, curte, compartilha, que todo dia tem conteúdo novo sobre meio ambiente e educação ambiental. Esse é o Vestcast e até a próxima.